Meus amigos, agora o Eduardo Tafa, Tafarferro, né? O assessor deles, ex-assessor de Alexandre de Moraes, está abrindo o bico. Está cantando que nem um canarinho, 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 canarinho. E as coisas. E ele falou que tem muita prova. E essas provas estão nas mãos, não só nas mãos dele, mas em várias pessoas que ele já distribuiu as provas. E são muitas provas. Prova de fraude, prova de roubo, um monte de coisa. Isso aí é só a pontinha do iceberg. Ele tá cantando, cantando bonito. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Mas ele não vai me calar. Eu não tenho medo dele. Você tem agora tudo bloqueado, bens, contas, é isso que você está enfrentando agora? E ameaças também, tá, Gabriel? Eu recebo muita ameaça esquerda, muito pelo Instagram. Os bens, eu não sei se estão bloqueados, né? Eu não tenho muitos bens. Presta atenção, gente. Para poder me manter até hoje. Presta atenção. E apesar do pessoal não saber, essa minha atuação não é uma atuação recente. A gente vem há um bom tempo trabalhando, então tudo isso tem custo. Eu fui tolhido, cortaram, eu perdi contratos, eu perdi renda, o próprio tribunal deixou de me pagar de perícias que eu faço, então eu acabei se expondo de patrimônio para poder puxar minha família e poder fazer o que eu estou fazendo hoje e chegar a esse ponto que eu estou hoje, de poder estar aqui junto com você na tela e falando que é preciso ter falado, entendeu? Tá, Gratel, explica para o Brasil como é que teu nome vem para a conversa, como é que teu nome vem para a discussão, quando surge o teu nome. Explica para a gente o que você fazia, né, e por que o teu nome ganha notoriedade e essa importância agora e a gente lutando pela defesa da tua vida nós estamos. Saiba disso, Gratel. Tafarel, mas vamos chamar ele. Vai lá, Tafarel, vamos lá. Tornei perito, fala tudo, canta canarinho. Perito. E um dia eu conto mais detalhe como eu cheguei ao TSE, mas foi praticamente uma brincadeira, não através dele, como os muitos pensam, né? E eu sou um cara muito próximo a ele, braço direito. Não, eu não conhecia. Não conhecia certo de política, não conhecia político, tá? Existe um episódio até engraçado em um evento que eu tava que falaram assim pra mim: tira foto, tira foto, tira foto. Eu perguntei: tá, mas pra que eu vou tirar foto? Pra mim não. Eu já não bago ninguém, entendeu? Ainda mais tirar foto do político. Aí eu insisti, falei assim: você não conhece? Eu falei: não, quem é? É o Pacheco. Então, se eu não conheci o Pacheco, imagina os outros, entendeu? Então, como eu cheguei lá através de uma brincadeira, conhecendo o meu trabalho, me chamaram para fazer uma coisa, que era para ser perito no STF, depois, quase cima da hora, me jogaram para o TSE, entendeu? E lá eu atuava como chefe de gabinete da Assessoria Especial de Enfrentamento à Desinformação, a famosa ED, que é um gabinete responsável em fazer análises, monitorar a situação de redes sociais, da situação da condição política daquele momento, entendeu? E eu cheguei para poder assumir esse gabinete e junto com uma equipe tá ali, vendo o certo e o errado. Foi para isso que eu cheguei lá, tá? Depois de um episódio triste e não real que aconteceu em 2023, onde tentaram e ainda tentam denegrir a minha imagem, e isso com o tempo eu vou provar, tá? Com relação ao tiro, as coisas, vou provar que não foi nada daquilo, que aquilo foi uma ação para que eu fosse derrubado, entendeu? É uma tentativa de atingir Moraes, mas não atingiu ele, atingiu a um pobre coitado, um simples cidadão brasileiro, que a partir daí meu nome começou a surgir em tudo que é lado, em tudo que é lugar, dizendo como eu fosse, entre aspas, o cara que executava tudo, entendeu? O braço direito de Alexandre de Moraes. E a realidade não é essa. Eu não era mais nem menos que um servidor, óbvio que um cargo um pouco mais elevado, que é um chefe de gabinete, que estava ali sob as ordens de Alexandre de Moraes. Então, foi mais ou menos assim que aconteceu. E dali pra frente é toda a história que o povo conhece aí, né? Demandas judiciais, perseguido pela Polícia Civil, Polícia Federal, Alexandre de Moraes, o vazamento daquela conversa minha entre o magistrado Ayrton Vieira, que na verdade nunca se atentaram ao conteúdo da conversa, e sim ao fato de quem vazou. Não importa quem vazou.
Não importa. Importa o que está ali dentro, entendeu? E assim, foi totalmente desviado e vieram para cima de mim. Foi tudo isso que aconteceu e é o que está acontecendo até hoje. E agora, graças a Deus, não estou totalmente protegido, porque vocês sabem como funciona, mas eu vim para cá, já tinha planos, independente desse trabalho ou não, de vir para cá, estou aqui. Pode ser que eu não continue aqui, que eu vá para outro lugar, porque esse homem é um ser complicado, ele é um narcisista, ele é um tirano, entendeu? E ele não tem limites para chegar no seu objetivo. Então hoje eu estou aqui e amanhã eu posso estar em outro lado, mas graças a Deus, protegido por boas pessoas. Agora, Tagliaferro, você se sentiu usado? Porque eu digo isso, vejo você com a ponta mais fraca dessa história toda, né? De um lado Ayrton Vieira, do outro Alexandre de Moraes, e o teu nome na roda. Você, como parte mais fraca dessa relação, você se sentiu usado em algum momento? Eu me senti usado pela seguinte coisa, né? Eu fui convocado, né, para poder fazer um trabalho e, na realidade, o trabalho, não é que o trabalho fosse outro, mas o trabalho estava sendo feito, sendo pedido com um viés político, entendeu? Direcionado, e isso não me agradou, não me agradou. Só que assim, Presta atenção, gente. o povo me Olha o que ele tortura está muito, o falando. povo me critica muito, né? Não são todos, eu vou dizer que é uma minoria. Eles me criticam dizendo, mas você fez, você não sei o quê. Primeiro, eles não sabem o que eu fiz, entendeu? Primeiro, eles não sabem o que eu fiz. Segundo, se estando longe de Moraes é um problema, é um risco, imagina tanto próximo a Moraes. Então, em alguns momentos, a gente tem que se fazer de equipe, rir, brincar, atuar, para quê? Para a gente estar se munindo de uma coisa que eu sabia que lá na frente seria útil, seria usado, e eu podia tentar de uma forma ou de outra mudar um pouco a história. Então não quer dizer que eu concordava com os atos dele, entendeu? Eu simplesmente fazia, óbvio que com muita cautela, eu posso garantir que meu trabalho não teve qualquer viés político, não teve inclinação e não teve nada que prejudicasse as pessoas. Entendeu? Isso eu provo, vai ser mostrado no momento oportuno, mas foi um trabalho pedido a ele, direcionado. Sim, me senti de fato usado, mas infelizmente eu não tinha como sair dali estando ao lado do tão grande e poderoso Alexandre de Moraes. Eu imagino, Tagliaferro, e fique à vontade para dizer, olha, essa eu não quero responder, acho que esse não é o momento para responder, fique à vontade. Porque, na verdade, o que a gente está tentando aqui, Tagliaferro, é te colocar numa situação de proteção. Porque a gente, em algum momento, e tudo que você tem para contar, né, o Brasil vai precisar saber. Porque estamos cansados, né, de todo o abuso, né, de toda a crueldade, da maldade, da perversidade, e você teve essa relação muito próxima com o ministro Alexandre de Moraes, e quando eu pergunto se você se sentiu usado, é porque eu entendo que ordens devem ter sido dadas a você, e imagino o Tagliaferro perguntando, essa ordem é incumprível, pois isso aqui não é certo. Como é que se agia diante dessas ordens, né, que muito provavelmente passavam longe das questões republicanas, né, de verdade, Tagliaferro? Sim, aconteceu diversas vezes, entendeu? Ele queria que fosse de uma forma que, primeiro, não era legal, segundo, que não era possível. Não se inventam provas. Se provas forem inventadas, essas provas foram inventadas por ele após o relatório emitido pela ED. Quero deixar bem claro aqui que o pessoal do gabinete da assessoria especial de enfrentamento a essa informação não era a favor. Eles sabiam que estava errado, eles sabiam que não era legal, eles não estavam confortáveis, eles se sentiam ameaçados, eles se sentiam assustados, e eu, como líder, não podia deixar esse povo sozinho. Não podia deixar sozinho. Entendeu? Muitas vezes, de fato, foi feito coisas que, fala, não dá. Você vê o próprio vazamento ali, a conversa minha entre Ayrton Vieira, em que ele fala, o ministro quer isso, o ministro quer aquilo. E eu respondo em relação à Revista Oeste. Não tem nada de criminoso ali. O que tem ali são matérias jornalísticas. Então, Ayrton Vieira, não com intenção maldosa, mas sabendo como é o chefe, falou, cara, usa sua credibilidade. Só que assim, você fala em termos descontraídos, porque se a gente fosse
ser turrão, sofrer, estressar, a gente não vivia. O trabalho já era muito tenso, a gente era muito pressionado, então a gente tinha que, pelo menos, dentro da desgraça, tentar descontrair. Então, aqui, isso prova, aquele áudio prova a forma, sabe, como eu trabalhei. Não tem invenção em relatório, não tem maldade em relatório, não tem. Óbvio que tem, de fato, sim, um direcionamento para a direita. Tem sim, mas não tem criminoso. A AED não trabalhava de forma criminosa. Todos os servidores que estavam lá eram servidores que estavam trabalhando sem querer, daquela forma. Mas, como eu e eles, da mesma forma, não tínhamos outra opção. Sob pressão, então, né? Acaba entendendo. Exatamente. Sob pressão, né? Exatamente. Quem vai em desencontro? Quem vai contestar a ordem de ministro? Ninguém. Muitas vezes sai a quebra-pau dentro da assessoria. Quebra-pau mesmo. De gente, eu não vou fazer, eu não sei o quê. E eu, assim, eu me vi numa situação, porque eu era o elo entre eles e a presidência, né? A presidência que eu digo do TSE. E assim, eu era cobrado de um lado, eles não queriam fazer do outro. Eu me sentia desesperado. Então eu tive, muitas vezes, tomar rédea. Um caso que eu tomei a rédea é o caso das certidões dos presos de 8 de janeiro. Ninguém queria assinar aquilo. Apesar de ter tomado a decisão do ministro, que não foi nada legal, para que a assessoria fizesse, o STF, sim, está dando uma ordem a um tribunal que está inferior a ele, e tinha que cumprir. Mas o pessoal tinha medo. Então eu como homem, como cidadão, remando junto com eles, falei, podem assinar, eu vou assinar todas juntos com vocês. Porque se algo acontecer a vocês, vai acontecer comigo, nós estamos juntos nesse barco. E eu fiz isso. Se vocês olharem todas as certidões emitidas pela ED, estão todas assinadas por mim como chefe de gabinete. Fiz questão, não pesquisei, quem pesquisou foi o termo pessoal, mas eu fiz questão de, como homem, assinar todas junto com eles, para que eles não ficassem naquele barco sozinhos. Entendi. Agora, Tagliatelle, aqui comigo o Eduardo Boga. O Boga é meu amigo, é um irmão que eu tenho. Quero que você entenda que você está entre pessoas que querem te proteger, querem te ouvir, né, querem te acolher. Quero que você entenda isso, por gentileza. Né, e o Boga tem uma questão para você aqui. Pois não, Boga. Bom dia, Eduardo Tagliaferro. Parabéns pela coragem, pela luta. Tá? O Brasil acho que entende, nós entendemos ao menos, o sofrimento que você tem passado, de mudar a sua vida, uma vida de uma pessoa técnica para entrar nesse furacão, mas a história, como você está disposto, precisa saber desses detalhes, porque você, pelo que passou ali na ED, tem informações importantes que irão ali esclarecer muitos fatos que ainda estão obscuros, né, em relação às autoridades. Eduardo, quem que você como chefe, né, de gabinete, chefe da ED, o gabinete, a assessoria era ligado diretamente à presidência do TSE, né? Mas você comentou que agora quem vai contestar a ordem de um ministro? Existia ali uma ordem do Alexandre de Moraes direto ou de outro ministro na orientação da forma como o trabalho deveria ser feito? E desde já, Eduardo, já deixando claro que nós sabemos que existem limitações, até porque eu vi outro material que você tem até pela sua vida, tá? Então fique tranquilo para responder como você entender necessário, os limites que você tem para responder, porque nós sabemos quão delicada é a situação. Então existia ali uma ordem, uma submissão, ainda que emocional, direta do ministro Alexandre de Moraes, dando as diretrizes de como o trabalho deveria ser feito? Bom dia, muito obrigado. É um prazer estar falando com você também. Boa pergunta. Assim, existia a ordem, sim, existia a forma do jogo, mas ela não era passada diretamente de Moraes a mim, e sim de pessoas, de fato, muito próximas a ela. Falei com ele algumas vezes, sim, sabia qual que era o direcionamento dele, mas existia assim um direcionamento de como deveria ser feito e o que deveria ser feito, entendeu? E existia até nomes, eu não vou dar muito detalhe, eu não posso dar muito detalhe, porque é o que vocês já sabem aí, é um material muito rico, é um material muito complexo,
muita coisa serve, muita coisa não serve, e esse material a gente não pode ficar toda hora jogando na internet, jogando, falando, como muitas vezes o povo quer, achando que é frescura, que eu quero ganhar like, que eu quero não sei o quê, entendeu? Não, é que a coisa que a gente está lidando com uma pessoa poderosa, a gente tem que fazer as coisas com estratégia, entendeu? Mas existia, assim, de fato, um direcionamento. E também, com todas as ressalvas, nós sabemos do quão delicado é o assunto, né, Tony? Mas esse termo que vocês trabalhavam lá com desinformação e combate a fake news, nós vimos que foi um termo ali criado na USAID. E existem denúncias que a USAID teria interferido ou pelo menos participado de processos fora dos Estados Unidos. Nesse sentido, novamente, Eduardo, da forma que você tem, você está a par do que está acontecendo, das denúncias, dos documentos e das consequências. Você conseguiu encontrar alguma relação externa ao TSE, de alguma organização, não necessariamente da USAID, e pode ser o mais sucinto, o mais superficial possível, que nós vamos entender. Existia ali, para fazer o seu trabalho técnico de desinformação no sentido literal ou uma forma mais abrangente com orientações externas? Eu citei aqui a USAID, mas podendo ser de outras entidades. Eles abrangiam essas informações direcionadas a um objetivo, Eduardo? Se existia, a mim nunca chegou. Eu nunca tive essa informação, nunca tive esse contato. Eu me limitava justamente ao gabinete. Entendeu? O meu trabalho do gabinete era um trabalho muito puxado, executado por 8 pessoas, entendeu? Um número muito pequeno de servidores, com um volume muito grande de trabalho. Então isso eu nunca tive acesso, nunca me falaram nada, nunca vi. Não posso também ser injusto, né? A gente tem que falar sempre a verdade. Mas o que eu vi às vezes não posso dizer que foi uma influência, mas que os secadores, né, os parceiros, sim, eram parceiros tendenciosos. Tagliaferro, a gente tem uma cena que marcou muito, né, logo após a eleição, salvo engano, na diplomação do Lula, que foi a passagem do ministro Benedito Gonçalves pelo ouvido de Alexandre de Moraes, dizendo missão dada, missão cumprida. Aquilo ali marcou muito, né? É uma frase, né, que marcou porque a gente queria entender de fato, embora a gente consiga concluir, que missão foi dada e que missão foi cumprida. A você foi dada alguma missão do ponto de vista do exercício de uma perseguição? Tinha um alvo de fato? Não foi a mim dada uma missão, entendeu? Alvos tinha, eu não posso falar neste momento, mas eu não posso te dizer, não vou te falar o que era essa missão, conversa entre os dois, mas assim, depois de tudo o que aconteceu, presume-se que a missão era eleger quem está eleito. Perfeito. Agora, até uma outra situação, né? Há um ano aproximadamente, talvez um pouco mais, ou aproximadamente um ano, a gente começa a receber aquela informação dos 6 gigas que chegaram à mão do Glenn Greenwald, e a Folha começa a publicar, e naquele momento, um estardalhaço, e todo mundo olhando para um ponto onde a gente imaginava ali ser um ponto de inflexão na mudança de conduta do ministro Alexandre de Moraes em função da exposição. O ministro deu de ombros e seguiu a toada, esticando a corda, né, com a perseguição, enfim, né, e fez de conta que nada aconteceu. E a Folha de São Paulo deixou de publicar. Segundo o Glenn Greenwald, é porque não havia nada mais importante ali dentro do 6 GB para ser publicado. Você tem ciência do que vazou, do que chegou ao jornalista, e entende que tem muita informação ali para chegar a conhecimento agora da Justiça? Olha, o que eu posso te afirmar é que, pelo que eu andei vendo, eles não têm material completo, mesmo porque o material completo não contempla 6 gigas. 6 gigas de documentos é muita coisa. Sim. Muita coisa. E assim, os vídeos que tem, quando vem, são muito poucos os vídeos. Fulano está mandando um vídeo para analisar, não é muito grande, é muita coisa. Então, não existe os tais 6 gigas de informação, mas existe sim um volume considerável, com coisas de grande valia que estão em meu poder, entendeu?
mas não vejo ali que seja esse volume. Outra coisa que você me perguntou com relação ao fato deles não terem divulgado mais coisas, não sei se é por conta de não ter um conteúdo suficiente, porque pelo que eles publicaram ali, eu até sei de onde estava aquele material, entendeu? Então, se eles pegaram daquela pasta, daquele material, tinha sim mais coisas. Talvez por pressão, talvez por não confiança e achar que aquilo não era suficiente e não resguardava eles. Porque hoje, eu era muito leigo, mas hoje eu sei que a imprensa, principalmente os grandes veículos internacionais, eles só divulgam, pelo menos essa regra, né? Coisas com que eles conseguem, dentro da sua fonte, ter ali um alicerce, ter ali uma base, pessoal, puta, que fato é que é verdade, e se der um problema na frente, está resguardado. Então, eles até tinham, entendeu? Acho que talvez, por eu não ter participado disso, eles não tinham como entender a coisa. Porque assim, as coisas são muito jogadas. Não tem uma sequência, muitas vezes, cronológica, né? Nós que fazíamos o trabalho sabíamos o que era, mas uma pessoa olhando por fora não vai conseguir saber tudo. Entendi. Agora, Tacatel, e qual é a tua decisão? O que você decidiu fazer, né, com tudo que você viveu, a pressão que você sofreu, a perseguição agora, é nítida a perseguição, já vista que você agora tem contas bloqueadas, né, mais um com contas bloqueadas. Qual é a tua decisão? O que você decide fazer a partir do que você está vivendo e do que você viveu? A minha decisão é, se preciso for, pagar com a minha vida para tentar resolver isso, para tentar salvar o país. Porque eu acredito que eu hoje sou peça fundamental para que isso aconteça. Pode ser que eu não consiga, com tudo que eu tenho, mas eu vou lutar até o último segundo, eu não tenho medo, vou lutar até o último segundo para que o Brasil saia dessa merda e ele não fique mais no poder. Tacatel, no timeline eu acompanhei a sua entrevista, a sua conversa lá com o Alan, e você disse que em agosto de um determinado ano, algumas informações lá tiveram que ser deletadas. Não sei se até onde você pode dar falar um pouquinho a mais disso, por que, o que seria, o porquê que foram deletadas e se alguém mandou deletar essas mensagens. Alguém que mandou foi ele, discutivelmente foi ele. Eu não posso dar maiores detalhes. Na verdade, ele sempre mandou deletar todo o conteúdo que a gente conversava em grupos ou em conversa entre pessoas. E eu não fiz isso. Ele que você diz não é só o eu. ministro? Alexandre de Moraes. Eu não fiz isso, como muitas outras pessoas que estavam bem próximas a mim também não fizeram. Não fizeram, entendeu? Eu não posso ter mais detalhes com relação a isso aí, por quê? Deixa eu te explicar. Ele sabe o que quer, porque ele não é otário. Mas se eu for detalhar tudo que eu tenho, tudo o que vai ser feito, ele pode tentar, lá dentro, como ele sempre fez, manipular para falar, não, isso não é isso não é aquilo. Mas eu tenho como provar a manipulação. Eu tenho como provar. E eu vou provar. E Eduardo, você teve pela sua vida? Eu não tenho medo de morrer, cara. Independente dessa situação, eu nunca tive medo de morrer. Eu só peço a Deus que eu não morra afogado e nem queimado. Mas eu não tenho medo de morrer. Eu não tenho. Zero. Tacatel, e nesse sentido, né, eu entendo que nós precisamos buscar o caminho para fazer com que tudo que você tem de conteúdo seja usado da melhor maneira possível. O que você busca? É o Parlamento Europeu, o Parlamento Americano? No Brasil, alguém já buscou você para Polícia Federal, algum parlamentar aqui para que você possa colaborar? Como se dá agora esse momento? Porque você já tomou a decisão, né? Você está aqui hoje conversando conosco e o nosso objetivo, repito, é te proteger, é mostrar o seguinte: nós temos alguém hoje de vital importância para que a gente possa passar o Brasil a limpo. Então, esse é o objetivo, você sabe disso, né? Agora, qual é a tua intenção ou o caminho? Você já tem esse caminho, na Europa, Estados Unidos, no Brasil? Como é que você já desenhou, você planejou isso? Ótima pergunta, porque o pessoal fica assim, joga tudo, joga na merda do ventilador, posse, não sei o quê. A gente quer saber, sim, existe um plano, existe uma estratégia, a gente já vem traçando essa estratégia há um tempo, entendeu? Há um tempo, e nós vamos pegar ele em todos os lugares que forem precisos, entendeu? Não só nos Estados Unidos, não só lá,
como em outros lugares. Existe sim uma estratégia. Perfeito. E certamente essa estratégia, né, passa por colaboração, passa com a documentação que você tem, com esse conteúdo que não foi deletado, e pode, imagino, porque a gente trata de um pleito, olha o nosso cuidado, Tagliaferro, você sabe disso, o Internacional venceu o Corinthians e não se discute o pleito de 2022. A gente tem uma censura, né, terrível. A Auriverde, quando trata de qualquer assunto relacionado, né, à eleição, nós viramos capa da Folha, capa da Veja, né, nós entramos no radar desses que tentam nos colocar no colo do ministro Alexandre de Moraes, no sentido de, olha, a Auriverde duvida do pleito, duvida do resultado, duvida do que aconteceu ali, né, e a gente sabe que, de fato, essa censura existe. Então, com todo esse cuidado que a gente vai tentando trabalhar, né, esse momento muito difícil da nossa história, em função de toda a dúvida que foi colocada sobre o processo. O que você tem pode ajudar a gente a solucionar essas dúvidas, né, que a gente tem sobre o que aconteceu ali atrás? Sim, pode sim. Pode e vai. Vai ajudar a solucionar toda a dúvida do brasileiro com relação às eleições de 2022. Eu não estou puxando farinha para ele não, mas é o meu ponto de vista. O caminho não foi urna. O caminho foi outro. Entendeu? O caminho foi outro. Vocês vão saber no momento certo. O caminho não foi urna. Não teve fraude de urna. Isso é o meu ponto de vista. Se teve, não foi aos meus olhos, porque não fazia parte da minha competência e nem do meu departamento urnas eletrônicas. Aos meus olhos, foi feita uma perseguição e uma destruição da imagem da direita no cenário político dentro das eleições de 2022. A questão de não poder tratar, por exemplo, o presidente Bolsonaro e sua campanha não podia usar imagens do 7 de setembro, não podia usar imagens do funeral da Rainha Elizabeth, não podia dizer que Lula era amigo de ditador. Essas questões, você entende que atrapalharam e trouxeram esse resultado? Muito. A direita foi tolhida do seu direito de fazer uma campanha transparente, entendeu? De fazer uma campanha, de mostrar a sua cara. Porque as coisas que agradavam à esquerda, elas eram tiradas. Entendi. Bom, eu vou te contar uma história que nós vivemos aqui. Nós tivemos uma entrevista no dia 28 de setembro de 2022, caminhando para o primeiro turno das eleições, com Mara Gabrilli, que era candidata a vice na chapa de Simone Tebet. Né? E a Mara Gabrilli deu uma entrevista para nós e citou o caso Celso Daniel. E ela viveu o caso Celso Daniel em função do pai em Santo André. Para você ter uma ideia, Tagliaferro, a rádio foi processada, nós fomos processados, todos os conteúdos relacionados foram tirados do ar, obrigatoriamente retirados do ar, não por opção minha, mas por decisão da Justiça. Então, realmente tinha essa preocupação em censurar, em calar, em assuntos que não podiam ser tratados. E posso imaginar que esse olhar do TSE, ele estava em todos os lados, né? Porque nós éramos um grão de areia, né, naquele momento. Eu posso imaginar que isso estava em todos os lados, né? Sim. Inclusive essa situação que você está falando aí, eu presenciei, entendeu? Era feito dessa forma mesmo, entendeu? Não desagradou, vai pro chão. Começou alguma coisa nova, sem ninguém saber. Pessoal, tem isso aí, corre lá e vê, derruba. Deixando bem claro que a ED não derrubava nada, era só emitir relatório que ia para as mãos do ministro e seu gabinete de instrutores para que eles emitissem a decisão judicial disso, entendeu? E assim, não existia, a princípio não existia. O pessoal tem uma ideia de que existia um monitoramento, tinha um cara olhando todo mundo. Não existia isso não. Não tinha gente, mesmo porque não tinha um número de servidores suficiente e nem capacitados para isso, porque eles são servidores do TSE, para monitorar ninguém. Não tinha. Tinha o quê? Ordens determinadas. Fulano de tal. E a partir desse momento, o próprio gabinete já sabia que tinha que não tinha que ser olhado. Nesse sentido, eu acho que, pelo menos eu estou um pouquinho em dúvida. Ali está falando o seguinte, essa análise que vocês faziam, por exemplo, tá? Que o Alexandre vou fazer uma parte aqui. Como é que funcionava na prática, no dia a dia? Porque eu posso chegar aqui... Vou fazer uma parte aqui.
para vocês entenderem o que está realmente Sabe quanto acontecendo. custa começar a sua vida no campo ou manter sua vida no campo? Quanto custa um terreno para construir uma casa? No caso, o Alexandre, Fulano de tal. E ele a partir desse momento, A entrevista hoje interessa muito a mim, interessa Desculpe, muito gente. a grande, acho que o Fale. Brasil inteiro, né? Porque eu moro em São Paulo, né? Trabalhamos em São Paulo, e São Vamos voltar Paulo lá, é o vamos voltar lá, estado só um pouquinho. mais não existe isso não. O que acontecia é que o Alexandre de Moraes levava os nomes, os principais nomes que ele queria monitorar. Os principais nomes. Vamos supor, 20 nomes, 30 nomes do meio político, vamos supor. E do meio, do meio da imprensa. Aí os caras ficavam monitorando esse pessoal. Aí quando tinha muita audiência, tinha muita coisa, ó, tá aqui, Alexandre, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Mandava pro gabinete dele. Então eles monitoravam certas pessoas a mando do Alexandre de Moraes. É isso que eu entendi aqui, entendeu? E esse Eduardo mandava para o gabinete do Alexandre de Moraes, né? Então é isso que eu entendi. Vamos continuar. Não tinha gente, mesmo porque não tinha um número de servidores suficiente e nem capacitados para isso, porque eles são servidores do TSE, para monitorar ninguém. Não tinha. Tinha o quê? Ordens determinadas. Fulano de tal, fulano de tal, fulano de tal, fulano de tal. E a partir desse momento, o próprio gabinete já sabia o que tinha e o que não tinha que ser olhado. Nesse sentido, eu acho que, pelo menos eu estou um pouquinho em dúvida. Essa análise que vocês faziam, por exemplo, tá? Um dos termos era o combate à desinformação, fake news. Como é que funcionava na prática, no dia a dia? Porque eu posso chegar aqui, por exemplo, abrir o meu Facebook, meu Instagram, e aleatoriamente, ou conforme eu tenho meus amigos aqui, eu vou vendo todas as matérias, mas isso aí fica quase impossível. Então, existiam alvos pré-determinados para serem acompanhados, na prática, como é que funcionava? Chegava, por exemplo, alguns nomes ou algumas páginas, como é que se chegava para fazer o relatório? Qual era a base que vocês tinham, que existia na ED, para fazer essa supervisão, esse acompanhamento? Era no pedido, era pedido feito pelo WhatsApp, em grupo ou individual. Fulano de tal, fulano de tal, fulano de tal, olha, tá acontecendo isso, olha, vai acontecer aquilo. Era assim que era feito. Já no grupo já apontava, então, qual que era o alvo a ser ali? Entendi. Sim. Os alvos com o tempo passaram a ser decorados e conhecidos pela equipe, porque eram sempre praticamente os mesmos. Quantos? Não, simples mesmo. Exemplos mesmo, né? E a participação, por exemplo, das big techs, das plataformas disso, né? Porque o que a gente também percebeu, e eu posso te falar aqui, a gente tem quase 60 mil pessoas acompanhando a gente agora. Essa era a audiência que eu tinha, né, só para deixar claro, essa era a audiência que eu tinha, com 700 mil inscritos no canal, eu tinha quase 60 mil pessoas conectadas diariamente, simultaneamente. Aí, passado todo o processo, eu fui, a gente estava com hoje 2 milhões e 300 mil inscritos, e eu não consigo 20, 30 mil pessoas simultâneas, porque nitidamente tem uma interferência, tem um shadow ban, tem toda essa dificuldade, né, colocada sobre um veículo que é considerado pela Folha, pela Veja, como a voz da direita. Existia uma relação direta com as big techs, do ponto de vista, é melhor, já põe na sombra, tira de circulação, dificulta a vida desse veículo. Existia isso? Não. Inclusive, eles sempre faziam reuniões com a gente, né? Mensal, quinzenal, eles iam no Brasil fazer reunião. Mas assim, eles se sentiam muito desconfortáveis com muitas coisas. Mas, como a gente sabe, determinação, ordem judicial tem que ser cumprida, não tem outra opção, não tem outra escolha. Então eles acabavam fazendo. As big techs não queriam. Entendi. Agora, até eu posso imaginar a tua angústia, né, uma pessoa, um trabalhador, né, olhando tudo isso acontecer e conviver com a pressão, com a coação. O que ele falou é o seguinte, que as Big Tech, elas recebiam uma ordem judicial e aí acontecia o freio. Mas, na verdade, as Big Techs não queriam, entendeu? Foi isso que eu consegui entender, só para saber.
com o faça, eu estou mandando. Como é que era, vou fazer uma pergunta de foro íntimo, pessoal, como é que era a relação na tua casa? Por exemplo, chegar do trabalho em casa, falar, puxa, meu dia foi assim hoje, sob pressão, como é que é essa relação, né, no seio da tua família? Eles não sabiam o que acontecia porque eu não tinha nem muito tempo de conversar com eles, eu ia muito poucas vezes a São Paulo, ia no final de semana, e quando eu ia a São Paulo, eu fazia questão de ficar com a minha família, entendeu? E não comentar situações políticas, coisas de trabalho, então isso elas nunca ficaram sabendo, não participavam. Para ser sincero, elas não sabiam nem o que eu fazia, não sabiam nem quem era Alexandre de Moraes, entendeu? E até hoje, elas não vão atrás, elas não olham, elas não estão nem aí para isso. Então, graças a Deus, elas não participaram, não souberam, não se emocionaram, não se entristeceram com nada disso. Você blindou a tua família, perfeito, perfeito, eu faço mesmo. Sim. Agora, mas nesse momento você está exposto. Você tem o apoio da tua família, como é que está essa história agora? Porque a tua decisão, primeiro, enaltecer a tua coragem, a tua lealdade ao Brasil, num momento de fundamental importância, e certamente sem o apoio de quem está perto, fica difícil de ir para a luta. Né? Como é que está essa relação agora com tamanha exposição? A minha família foi destruída, eu perdi a minha família, entendeu? Eu me separei, hoje eu tenho uma nova família, mas a minha família, que eu tinha 21 anos de casado, 25 de família, toda essa situação política acabou me prejudicando. Mas eu acredito que isso aí é uma determinação do homem que estava em cima, entendeu? Então eu fazia parte da minha missão aqui na Terra, entendeu? Mas eu estava me perdendo na resposta já, isso me deixa muito chateado. Mas eu tenho apoio somente de, assim, eu tenho apoio do Brasil, muitas pessoas me apoiam, entendeu? Com palavras, com orações, isso é muito importante. Eu quero agradecer a todos eles por cada oração, por cada palavra confortante, por menor que seja o seu gesto de uma mensagem, para mim é muito gratificante. Me emociono com cada uma delas. Então é isso que eu tenho hoje, porque você sabe com você, apoio empresarial, apoio político, zero. Alguns querem para poder se safar, mas ninguém me procura. Ninguém te procura? Não, quem me procurou, na verdade, quem mandou foi lá o Magno Malta, pedindo para eu aparecer lá na comissão, não tinha como, entendeu? Infelizmente não tinha como. Quem mais? Magno Malta. Os políticos só. Tamanha importância do que você tem, né, para fazer pelo Brasil e o conteúdo. O Brasil, o Tagarfel, além de jornalista aqui na rádio, eu sou vereador no município de Bauru e advogo na área criminal há 20 anos. Tá? Atuo na área política há 30 anos. E o conteúdo seu é uma bomba atômica. Por quê? Porque não que você diz diretamente, tá? Que é uma análise que eu estou fazendo. Essa operação, essa forma de trabalhar da AED, ela vem de encontro, por isso que eu perguntei anteriormente na questão da USAID. Porque, se eu estiver errado aqui, você me corrija, por favor, mas a AED foi criada em março de 2022, correto? Não, já existe. O nome AED, sim, mas pelo que eu entendi, ela já existia desde a época do Faquin, famoso, entendeu? Mas ela só tinha atuação, ela era nomeada, vamos colocar entre aspas, né? Naquele momento. Depois, sim, de fato, nesse período que você falou, ela foi criada como um gabinete permanente do TSE. E aí, em agosto de 2022, que você entra como chefe de gabinete, você acaba participando da ED. Sim. Então, em agosto de 2022, quer dizer, ela tinha era um outro nome, era um outro foco de atuação, uma outra forma de trabalho. Quando você entra, vou aqui juntando as palavras suas com outras entrevistas que eu acabei acompanhando. Quando você entra, você deixa claro que tinham focos, tinham alvos ali, e pelo que eu levantei, que nunca eram da esquerda, sempre da direita.
Então, se nós formos ligar os fatos, tá? Eu não estou jogando a responsabilidade em você, eu estou analisando, fazendo uma análise ampla. Se há denúncia de órgão externo, o próprio ministro Barroso dizendo que pediu ajuda do Departamento de Estado americano, há ali indícios da USAID ter interferido no processo eleitoral do Brasil. Há uma parceria de palestras, de algumas informações de movimentos da USAID com o TSE. Você que trabalhou na chefia de gabinete da AED, ligada à presidência do TSE, dizendo que existiam alvos específicos onde vocês cumpriam ordens que algumas pessoas tinham que ser monitoradas. A conclusão que eu consigo chegar, que o Brasil consegue chegar, é que houve uma interferência externa onde foi criado um órgão ou mudado o nome para interferir na eleição do Brasil. Isso é gravíssimo, gravíssimo. E você dizendo que tem o backup, que tem as provas de todas as conversas e de todas essas provas, você tem simplesmente nas suas mãos a prova de tudo que aconteceu de grave no Brasil. Portanto, acredito, por isso que eu perguntei se você tem medo pela sua vida, que a sua vida tem que ser preservada. Tá? Você é uma pessoa de coragem, óbvio, mas sua vida tem que ser preservada, sua, da sua família. Por isso que nós pedimos aqui, como os jornalistas, né, que preservem a sua vida, que te deem segurança e proteção. E desde já, agora na situação como cidadão brasileiro, agradecendo pela sua coragem, porque o que você tem pode trazer luz à realidade do Brasil. Sim, sim. O que eu posso te falar é que, em relação a essa situação de interferência externa, eu desconheço, eu não tive. Acredito que existe um objetivo maior, mas que nunca chegou a mim. A mim só chegava o quê? O que tinha que fazer. Mas acredito que sim. Ninguém faz nada sem um objetivo maior, ninguém faz nada sem suporte, sem ter alguém suportando. Por maior que seja a pessoa dentro de um cargo, dentro de um país, se ela não tem apoio, se ela não tem suporte, ela não faz nada. Então eu acredito que tem assim parceria, eu acredito que tem alguém igual ou maior por trás de tudo isso, com algum interesse. Mas infelizmente eu não tenho essa informação. Gostaria muito de ter essa informação. Porque se eu tivesse essa informação, com certeza ela faria parte do dossiê, faria parte da documentação que já está sendo denunciada. Mas infelizmente eu não tenho. E você já está em contato com parlamentares da Europa, também tem notícias nesse sentido para denúncias, nos Estados Unidos, como é que estão as denúncias escritas mesmo, com provas, como é que estão nesse sentido, Eduardo? Eu já tenho contato, não de hoje, né? Eu já tenho contato, sim, a gente está trabalhando, fazendo novas alianças, buscando pessoas que estão com o mesmo objetivo da gente, com a mesma intenção. Estamos trabalhando e nós vamos conseguir, entendeu? Vai ser denunciado em todos os países que estão à disposição de ouvir a gente. Todos, sem exceção. Se eu tiver que ir do meu bolso, se eu tiver que ir na rua, se eu tiver que passar fome, se eu tiver que vender o pouco que eu trouxe para poder fazer isso, eu vou fazer em todos os lugares. E foi o que preciso. E assim, a gente tem que me prender, não. Hoje ele não tem motivo para me prender, não existe condenação, não existe nada, não existe nem denúncia. Eu acredito que agora, a partir da minha manifestação, ele vinha assim denunciar e querer adiantar as coisas. Mas até então ele não tem motivo, eu não saí do livro, eu não saí legal, eu não tinha cautelar, eu não tinha nada, eu podia ir para onde eu quisesse. Então eu vou até o fim, não vai ficar assim. E o material não está só comigo, está com pessoas de minha confiança. Se ele quer fazer algo, se ele quer me prender, se ele quer me matar, se ele quer me torturar, boa sorte para ele. Ele não vai conseguir fechar, ele não vai conseguir destruir o objetivo que nós temos. O que nutre esse teu sentimento é a sensação de ter sido usado, Taveira? Não vou dizer nem que é a sensação de ter sido usado, porque a gente é usado na vida em várias situações a vida inteira, né? Sempre tem alguém usando a gente, entendeu? O que nutre essa vontade, esse meu desejo, não é nem pela direita e não é nem pela esquerda, é pelo país. Eu luto pelo Brasil. Entendeu? A esquerda pode falar que eu sou de direita, a direita pode falar que eu sou de esquerda. Não. Eu sou um cidadão brasileiro indignado, que não aceita a condição que está no nosso país hoje, vendo essa ditadura, sabe? Essa ditadura não oficial, mas sim, não teórica, não oficial, mas sim prática, e eu não aceito. Eu não aceito. Óbvio que a minha tendência é de direita, entendeu? Mas eu não aceito
Como cidadão, eu não defendo nem lado A e nem lado B. Eu defendo a justiça, eu defendo o certo. E eu vou até o fim com isso. Pelo Brasil. Talia Ferro, eu quero dizer que, para nós hoje, enaltecendo a tua coragem, a gente também usou da mesma para ter você aqui. Você sabe disso. Né? Nós estamos no Brasil, da perseguição, né? No Brasil dessa ditadura que aí está. E quero lhe dizer, no que for possível, e você entender que o nosso trabalho pode ser importante para a divulgação dos teus passos aí, até onde a gente conseguir, pode contar com a gente, viu, Talia Ferro? Tamo junto, eu conto não só com vocês, como todo do Brasil. Todos. Não precisa me apoiar com valores, não me apoia com palavras, me apoia divulgando, apoia indo atrás, sabe? Divulgando coisas não feitas, coisas reais, sabe? Pesquisando. Façam isso. Isso já ajuda bastante a mim. Eu estou dando os meus passos com o que eu posso. E vou ver até onde eu consigo. Mas eu não vou desistir. E muito obrigado mesmo pelo apoio, pela oportunidade. Entendeu? Obrigado ao seu público, obrigado a todos. Eu fico muito feliz por poder estar fazendo parte de tudo isso, por poder ajudar o país. O meu objetivo é o mesmo de todos, é o Brasil. Obrigado, Eduardo. Olha bastante. Ferro. É maior. E a gente está oração por Tamo você, junto, tamo pode ter junto. certeza disso, por nós, pela audiência, pelo Brasil. É um Brasil que está vivendo um momento diferente e a tua participação nisso vai ser fundamental, Talia Ferro. Obrigado. Vamos esperar que a partir de... Ele já começou a atuar, né? Ele bloqueou todas as minhas coisas, ele já tinha me tolhido financeiramente e continua. Vamos esperar agora movimento processual, PET, investigação da Polícia Federal, vir atrás. Isso não vai mudar. Mas assim, Moraes, você não vai conseguir me segurar. E se você me derrubar, se você me enjaular, se você tirar minha vida, já tem pessoas de minha confiança atuando junto comigo.